E ler, para mim, é acumular cultura. É você poder estar sempre preparado para poder falar sobre alguma coisa. Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Ricardo Von Tobel e Galvão Bueno. Bem, amigos, bem-vindos ao podcast Letrando, e hoje o nosso convidado é muito especial. É a voz que mais nos traz alegria na televisão brasileira. É ele que nos diz: é tetra, sai que é tua, Tafarel. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui no estúdio do Elefante Letrado o nosso querido e maravilhoso, insubstituível, único Galvão Bueno. Obrigado, Sheila, querida. Ricardo, estar com vocês é sempre um prazer muito grande. Estar aqui no Elefante Letrado, que eu acompanhei o início de tudo quando estava começando. Estou impressionado como cresceu. Parabéns. O trabalho que vocês fazem na educação. Qualquer trabalho feito na educação é muito importante, mas o trabalho de vocês está sendo muito bem feito, crescendo a cada dia. Para mim é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pela honra de nos emprestar o teu tempo, de vir até aqui gravar conosco. E para apresentar também o Ricardo, que é um investidor do Elefante Letrado e amigo do Galvão. Tá vendo? E eu convidei para fazer parte, e casualmente é meu marido. Casualmente é meu marido, tá vendo? Aliás, eu tava preocupado, que eu pensei que a introdução minha começasse por aí, né? Meu marido. Não, mas é que essa é a parte menos importante desse podcast. Mas então, vamos fazer o seguinte, ó. O Galvão aqui presente não perde tempo comigo, investe todo esse tempo do podcast com o Galvão Bueno, que vale a pena. Eu sou aquele acompanhante. Não. Você vai acompanhando, vai me ajudando aí. Galvão, então, vamos... Fala, o podcast hoje vai ser um pouco diferente. A gente não vai falar tanto de futebol, tanto de corrida. A gente vai falar do Galvão aluno. Eu quero saber, não sei se tu já falou por aí, mas quero que tu conte para nós, para os nossos ouvintes, para os nossos professores, alunos que assistem ao podcast do Elefante Letrado, como foi o Galvão aluno? Era da turma do fundão, do meio ou da frente? Eu era da turma lá mais do fundo mesmo. Eu sempre fui da turma mais do fundo. Mas isso não quer dizer que eu não tenha... Eu sempre busquei muito saber das coisas, conhecer a história, leio muito. Isso me ajudou muito na minha carreira. Mas eu não posso dizer que eu fosse assim o aluno mais fantástico da história, o mais disciplinado. Não. Mas não acho que ninguém tenha que ser assim, não. Porque a educação, ela é fundamental, ela é importantíssima. Ela vai formar a pessoa, vai formar o cidadão, né? Ela vai formar a cidadã, vai formar o cidadão. Então é pra frente, é lá na frente, quando a gente vai exercer uma profissão, quando a gente vai tentar crescer na vida, é que vai se dar valor exato àquilo que aprendeu lá no início, o que foram os fundamentos básicos da educação. Então eu digo, eu não fui assim muito bonzinho, arrumei alguns probleminhas, algumas encrenquinhas, não aconselho ninguém a fazer isso, mas eu acho que aproveitei bastante bem. Quando fui fazer meus vestibulares, sempre passei ali. É engraçado, quando eu fiz o primeiro vestibular de administração, era uma faculdade muito importante, com milhares de candidatos, e eu comecei a ver lá do último, né? Dos aprovados. E meu nome não aparecia de jeito nenhum, cara. Não aparecia nunca. Tava lá em cima. Tava lá em cima. Beleza. Lá. Então eu acho que mesmo com o meu jeito, às vezes, um pouco irreverente, eu sempre fui agitado. Vou perguntar pro Ricardo, você era da turma da frente ou da turma do fundo? Do fundo. Então. Do fundo e não estudava, né? E não estudava. Eu também não, eu estudava... Eu estudei pouco. Eu também estudei pouco. Mas liam muito. Li muito. Claro. Me interessava em ler. Eu acho que isso aqui é importante. É importante que as pessoas tenham a noção do trabalho que vocês fazem, da importância que tem na vida das crianças, na formação, volto a repetir, da cidadã, do cidadão. Eu acho que isso aqui é muito importante. Galvão, e alguma professora que tenha marcado a tua vida?
Eu acho que não existe ninguém que não tenha se apaixonado por uma professora quando era novinho, né? Eu me lembro quando eu estava ainda no primário e Dona Margot, eu achava ela belíssima, então eu ficava assim, encantado, né? Mas eu tive alguns professores que me marcaram na vida. Alguns professores me marcaram na vida, mas sem assim que tenha sido, esse foi o cara. Não, sim. A vida foi me ensinando também. E eu tive muita gente que me ensinou muita coisa pra minha vida profissional, até fora dos professores. Eu cito sempre 3 pessoas. Que a garotadinha não vai ter muita noção. O terceiro que eu vou falar, vão saber quem é. Mas eu sinto muito o Boni, que é o pai dessa televisão brasileira fantástica, sim, maravilhosa. E dentre tantas coisas que ele me ensinou, ele me dizia assim: sempre é possível fazer melhor. Eu acho isso uma coisa muito importante. Por melhor que você acha que esteja fazendo, pense nisso. Sempre é possível fazer melhor. O Armando Nogueira, que foi um mestre de jornalismo, uma vez tem uma história engraçada. Eu já na profissão, transmitindo um jogo do Brasil no Recife. E aí teve um gol, eu errei na narração, a pessoa que fez o gol. Inventei um monte de história, porque a luz bateu daqui, eu não vi direito, porque a bola bateu em não sei quem, porque não sei quem passou na frente, deu um monte de desculpas. Aí o Armando Nogueira, quando eu cheguei no Rio, voltei pro Rio, na sede da Globo, ele me chamou no dia seguinte e falou: vem cá, você tá lá porque a gente gosta de você, você tá lá porque o público gosta de você. Você perdeu uma grande chance de conquistar definitivamente o seu público. Quando você errar, diga assim: desculpe, errei. Então é uma coisa que não é que serve para um narrador esportivo ou para um comunicador, serve para qualquer pessoa na vida. Qualquer profissão, qualquer situação. Errei, gente, desculpe, errei. E o terceiro, esse acho que todo mundo vai conhecer ou não, Pelé. Um grande amigo, um cara absolutamente especial. E o Pelé me dizia: entende? Ele falava: entende? Galvão, entende? A gente vive do carinho deles. Então, nós temos a obrigação de sempre sermos carinhosos para com eles. Eu acho que isso é uma coisa da educação. Você recebe carinho, você devolve carinho. Sim. E devolva sempre, e sempre responda com educação. Isso tudo faz parte da formação em qualquer idade. E é um legado já para deixar para quem nos assiste, né? Você concorda, cara? Absolutamente. E o Galvão deu uma outra perspectiva do professor, né? Quando a gente fala de professor, a gente pensa lá na escola. Mas, na verdade, ao longo da vida da gente tem muitos professores. Lógico, né? Sim, que não necessariamente estejam na escola. Não necessariamente é o professor aquele que está vinculado à escola, ou à parte mais acadêmica, né? Mas você que está ligado aqui no Elefante Letrado, o trabalho daqui é importante, mas pense sempre nisso. Às vezes, passa alguma coisa que parece que não tem tanta importância assim. Mas mais à frente você vai entender: puxa vida, aquilo era importante. Ter prestado uma atenção maior. Então, preste sempre atenção e tente retirar as coisas boas de tudo aquilo que você está vendo. E esse teu dom de falar, de comunicar, de colocar emoção, tu é um vendedor de emoção, né? Como hoje foi falado, inclusive lá na medalha. Eu sempre me chamei assim, um vendedor de emoções. Um vendedor de emoções. Da onde vem isso? É dom? Tu aprendeu? Em que momento da vida isso se apresentou e tu entendeu que tu era esse vendedor de emoções? As pessoas perguntam qual é a receita do sucesso. Eu digo que a receita do sucesso está dividida em 3 partes. Você tem uma primeira parte, que é um pouco de sorte, tem que ter um pouco de sorte, mas é uma parte pequena. A segunda parte é inspiração. É o talento de cada um, a capacidade de cada um, a inspiração. E a maior parte é transpiração. Trabalhe. Se você está no lugar certo, na hora certa, se você acha que tem algum talento para aquilo, em qualquer que seja a função na sua vida, pense sempre que trabalhar é preciso. Então, um pouco de sorte, uma boa dose de inspiração, mas muita transpiração, ou seja, muito trabalho. Sem dúvida nenhuma. E gostar do que faz, né, Galvão? Quem gosta do que faz, faz de uma forma muito mais... com mais sucesso. Quer dizer, o gostar é fundamental. Gostar é fundamental. E tu gosta de ler, Galvão? Muito. Sempre. Qual a importância da leitura para ti?
Você sabe que quem vive de falar, ou quem vive de se comunicar, você ler te faz muito bem. Você aprende. Parece que às vezes você não está aprendendo nada, mas certas coisas vão ficando lá guardadas no fundo da mente. E ler, para mim, é acumular cultura. É você poder estar sempre preparado para poder falar sobre alguma coisa. Então eu gosto demais de ler as biografias dos grandes personagens da história, de grandes coisas que aconteceram no mundo, mas gosto de ler tudo aquilo que é bem escrito, né? Tudo aquilo que é feito pro bem. Mas gosto especialmente de história. Gosto especialmente história e biografias. Quando eu digo história, eu estou dizendo a história de alguém. A história de alguém, sim. De algum momento, de algum momento da humanidade, de alguma modificação que foi feita, ou de alguma pessoa que marcou, que deixou marcada a sua presença. Então, eu leio muito. E sabe que a pandemia, a gente acabou ficando muito isolado, me trouxe de novo esse prazer de ler muito. E o hábito da leitura. Eu estava lendo muito pouco. E aí comecei a ler. E voltei como eu era mais de 50 anos atrás. Então isso acho que me fez muito bem. Gosto muito de ler. E o que tu poderia deixar de recado para os nossos alunos sobre a importância da leitura e o hábito? Porque é isso que tu falou. Acho que ao longo da vida a gente tem um período que eu acho que todo mundo, ou deveria pelo menos, ler muito. Mas a vida vai andando, a correria do dia a dia vai passando e os livros vão ficando. Então, de que forma tu acha que as pessoas poderiam criar o hábito da leitura? Tu lê antes de dormir, quando acorda? Em que momento? Eu normalmente leio antes de dormir. Antes de dormir. Ou seja, aí acabo dormindo muito tarde, porque eu vou lendo. Mas eu dificilmente, uma noite em que eu durma sem ler, sem pegar o livro que eu estou lendo. Porque hoje já não tem aquela coisa, aquele livro daquele tamanho pesado, que você tem que virar as páginas. Como é que chama isso? Hoje tem Kindle, tem... Kindle, que é, no caso, o elefante letrado também, que a criança lê no iPad, no telefone. Em vez de você vai tocando o dedo, vai virando uma página para outra. Isso aí. Eu acho que isso facilita muito para o mundo de hoje, que é esse mundo dessa magia eletrônica, desse desenvolvimento, né? Quanto tempo o mundo demorou para mudar uma coisinha. E quanto tempo demora? Nada hoje. É tudo muito rápido. E as crianças têm uma formação completamente diferente do que... Você é muito novinha. Completamente diferente do que o Ricardo e eu tivemos. Né? Apesar do Ricardo ser mais novo que eu. Pouco. Não, bastante. Mas tudo bem. mas sei lá quantos anos são? 10 anos, mais ou menos? Menos, 8. 8, então. A nossa vida era diferente. Hoje a informação ela chega de forma imediata. E as pessoas... Então, ponham na cabeça que o seu laptop, o seu iPad, iPod, essas coisas todas, não é só para você jogar. Não é só para você ficar dando tiro para lá e para cá. Não. As informações vêm ali. Elas vêm de forma muito rápida. E aí vai... Desde criança, eu acho que as pessoas têm que entender que toda essa modernidade, ela ajuda. E se pudesse... Sim, é um caminho sem volta, né? Se pudesse criar o hábito de ler, é muito bom. É muito bom. E trazendo um pouco para o mundo do futebol, tu que convive muito com jogadores, por exemplo, é comum que jogadores que têm, na verdade, bastante tempo em concentração, em tempos que não podem sair, viagens, eles têm o hábito da leitura? Eu acho que muito pouco. Alguns sim. Alguns têm o hábito da leitura. E isso desenvolve a mente, ajuda o E isso tu percebe quando tá conversando com o entrevistando? Percebe. Você percebe. Você percebe porque ler ajuda a falar, ajuda a montar as frases, ajuda a buscar o conteúdo, vem de forma mais fácil. Então dá para perceber. Mas são muitos que a gente sabe, eu sei de que leem bastante, que
que buscam esse tipo de... E que acabam ficando muito mais articulados para dar uma entrevista, por exemplo. Né? E não é só para dar entrevista, não. Estamos falando de jogador de futebol, até para o raciocínio mais rápido. Claro. Na prática daquilo que ele faz. Sim, preparados pra ajuda para tudo. Inclusive porque a vida de jogador de futebol é curta. Ele tem que se preparar. Profissionalmente é curta. Profissionalmente ela é muito curta. E os jogadores, por exemplo, a grande maioria ainda vem de uma classe mais baixa, onde a educação é mais difícil. E aí depois, como disse o Ricardo, a vida é muito curta. Um jogador com 20 anos antigamente chegava a 30, acabou. Hoje vai mais, 35, 30 mais. Mas são 15, 16 anos, 17 anos de vida útil de trabalho. Então é preciso entender e aproveitar isso. E cultura só faz bem. Bom, eu teria horas para ficar aqui conversando. Vamos conversar mais, vamos lá. Não, mas é porque tu teve hoje essa premiação, o Galvão está em Porto Alegre, teve hoje uma premiação na Assembleia. Mérito Farroupilha, que é a medalha mais importante do nosso estado. A maior honraria que alguém pode receber. A maior honraria. O maior reconhecimento do estado. E a gente roubou o Galvão agora meia horinha para vir aqui no Elefante, bater um papo conosco, e em seguida tem um jantar em comemoração a essa medalha. Então, não quero ficar tomando muito tempo. Imagina, eu tava louco para conhecer aqui, porque eu vi lá nos Estados Unidos, quando se conversava, eu perguntava, um elefante letrado? O que é o elefante letrado? E hoje eu sei que... Tu sabe por que elefante letrado? Tu sabe por que do nome? Diga. Elefante, porque a gente queria um mascote que pudesse visitar as crianças nas escolas. E a gente sempre brinca, né? Memória de elefante, porque dizem que o elefante dos animais é o que tem a melhor memória. E letrado, porque no fim das contas é isso que a gente está fazendo. O letrado foi sugestão, inclusive, do Ricardo. Olha só, tá vendo? Né? Eu sou bom em alguma coisa. Não, de marketing. Isso é bom, isso é bom. De vez em quando eu dou meus chineses. É bom, é bom de papo também. É bom de ter ideia. Não, o nome é muito bom. Galvão. É muito bacana, eu acho que as crianças gostam disso. Adoram. O elefante chega, o mascote chega na escola e é o Galvão chegando aqui no escritório, é celebridade. Mas a gente tava falando de ler, de livros, etc. Quer dizer, o mundo hoje é diferente, né? Mas o início do Elefante Letrado não foi exatamente fornecer às escolas... Livros, exatamente. O Elefante Letrado é uma biblioteca toda nivelada para crianças que estão... na fase de alfabetização, então do 1º ao 5º ano, e as crianças vão, é uma plataforma moderna para os dias de hoje, então as crianças vão lendo e pulando de fases, como se fosse um joguinho, só que cada livro que a criança lê, ela vai respondendo a um jogo de perguntas, para quê? Para já ajudar ela a entender, as crianças já vão desenvolvendo estratégias de leitura para ter compreensão. Porque hoje o Brasil tem um número gigantesco de analfabeto funcional. E o Elefante se propõe justamente a ajudar a diminuir esse número de analfabetismo funcional, que é fazer com que a criança aprenda a ler na idade certa, responda aos jogos de perguntas, consiga se desenvolver, então... Então vamos lá. É muito difícil ser entrevistado, porque já vem o entrevistador na hora. Então eu fico com vontade de fazer perguntas. Como é que você se sente? O Elefante Letrado tem quantos anos? 10 anos. Fizemos 10 anos agora em maio. Já. Nossa, como o tempo passa rápido. Mas passou 2, 3 anos de desenvolvimento, né? Sim, mas 10 anos. Começamos em 2013. Mas digo, no mercado, propriamente dito, quanto tempo faz? Fala mais perto do microfone. Quanto tempo faz? Não, nós estamos há 10 anos. No mercado a gente entrou no final de 2013. Já começando, né? Mas assim... Mas a minha pergunta não era essa. A minha pergunta é... Como é que você se sente como pessoa? Porque você é mãe de 3 filhos. As meninas, uma já na universidade, a outra terminando o ensino médio, o outro caminhando, crescendo. Como é que você se sente como pessoa, como realização? Puxa, nossa, eu fui buscar fazer uma coisa que é muito bom para a formação das crianças. Que não tenham, principalmente até aqueles que não tenham a mesma possibilidade que meus filhos têm pela situação financeira tão privilegiada que seus filhos do Ricardo têm. Como é que você se sente como realização? É uma missão de vida.
é uma emoção indescritível. Quando a gente visita uma escola e vê as crianças, a mesma criança, que não importa a situação financeira dela, não importa se ela está numa escola pública ou privada, todas as crianças que na escola tem elefante letrado têm o mesmo acesso, o mesmo conteúdo. Claro. Então a gente está, por exemplo, numa escola graded de São Paulo, que é uma escola excepcional, é uma das melhores escolas do Brasil, se não a melhor. E também a gente está aqui... Acho que deve ter algum neto que estuda lá. Provavelmente. E a gente está aqui em escolas públicas, escolas que não... Enfim, que tem outro poder aquisitivo e todas as crianças têm a mesma ferramenta. Isso para mim é o mais fascinante, porque a gente está dando a mesma oportunidade para todo mundo. E é uma realização pessoal. É uma realização pessoal. Eu sempre falo aqui no escritório, todo mundo sabe, o elefante letrado não é pelo dinheiro. A gente poderia estar morando em qualquer lugar do mundo e vivendo a vida. Mas eu tô aqui todos os dias trabalhando, dedicada, porque eu vejo o resultado. A gente recebe vídeos, mensagens de pais emocionados que os filhos não conseguiam ler, não aprendiam e aprenderam com o elefante letrado. Diversas crianças especiais, cada uma com uma questão específica, que conseguiram ler a partir do elefante letrado. Então, para mim, que sempre fiz trabalho voluntário desde pequena, muito antes de casar e depois de casada ainda mais, eu poder fazer isso e deixar esse legado no meu país é uma imensa satisfação. Parabéns, parabéns. Isso aqui é... Ó, então vocês estão vendo? Aquele tio chato que fica falando, mandando ler, não sei o quê. Não, é isso. É o que a Sheila está dizendo. É muito bom ver que você se sente assim, se realiza assim. Porque você vai cada vez buscar atingir um maior número de crianças cada vez. Você vai buscar atingir objetivos, novas metas e poder trabalhar na formação das pessoas é absolutamente fantástico. Eu acho que é como para ti ser esse vendedor de emoção. Cada pessoa que tá ali te escutando narrar, quer dizer, é tu que tá levando toda aquela emoção. Vamos pegar o Ayrton Senna. Ayrton Senna do Brasil. Não tem como não se emocionar. Então, e aqui no Elefante Conosco é a mesma coisa. Quando a gente visita as escolas, quando a gente recebe essas mensagens, é a mesma emoção que tu deve ter de ver o impacto que tu causa nas pessoas, com a tua voz, com a tua energia. É o que a gente sente aqui quando a gente vê a evolução das crianças. E você, Ricardo, que vê esse trabalho da Sheila, o elefante letrado crescendo... Agora ele virou entrevistador mesmo. Olha só, né? Já mudou. Mudou o jogo, viu? O homem não é fácil. Não, a Sheila colocou isso, quer dizer, ela no fundo não precisava. Isso nasceu de uma constatação dela em cima da Valentina e da Guilhermina. A escola onde as crianças estavam, a Pan-Americana, tinha uma biblioteca digital em inglês. Valentina, Guilhermina e João. O João veio bem depois, né? É mais temporão um pouquinho. Então, no caso, era a Guilhermina e a Valentina que estavam vivendo aquela experiência da leitura digital numa biblioteca que existia em inglês. E que eu tinha sugerido para a escola. Isso. E, para minha surpresa, a escola foi atrás e implementou essa biblioteca. Mas eu fico muito orgulhoso, aí é uma questão muito mais específica da Sheila do que propriamente pela obsessão dela em cima disso. Ela não precisava, ela estava com a vida dela confortável. Quando começou, para te ter uma ideia, Galvão, ela contratou uma empresa na Índia e ela ficava, a questão do fuso horário, ela passava as madrugadas conversando com o pessoal, que era o pessoal que estava fazendo o desenvolvimento. A formatação, o desenvolvimento da biblioteca na Índia, parte tecnológica. A parte tecnológica, e ela passava as madrugadas acordada dizendo o que ela queria, como ela queria, né, como é que deveria ser estruturada a biblioteca, enfim, a formatação, o layout. Então, eu fico, assim, muito orgulhoso da Sheila, porque realmente eu acreditei no início que ela iria desistir, porque não é uma coisa fácil. Educação no Brasil... Trabalhar com educação é muito mais difícil do que eu poderia imaginar. É um terreno inóspito, né? Pouco valorizado, deveria ser muito mais valorizado. Claro. Que, aliás, eu acho que é a base de todos os problemas que nós temos no Brasil está relacionada à falta de educação. Exatamente. Ou seja, o país deveria investir muito mais em educação. Então eu tenho muito orgulho disso. Ela está numa área que é fundamental para a construção de uma sociedade
bem desenvolvida, né? Uma sociedade em que você não tem as perdas que nós temos hoje, porque a falta de educação gera prejuízo, é um custo muito alto, né? E é isso, quer dizer... E tem que começar pela base, né? Esse foi o nosso, assim, lá atrás, o meu principal pensamento. Eu preciso começar pela base. Se eu quero fazer alguma coisa na educação, se eu quero fazer alguma diferença, eu tenho que começar pela base. Vamos começar do zero, com as crianças quando estão aprendendo. Então, é isso. Mas enfim, nós estamos nos encaminhando pro... A Sheila já tinha... Agora tu já assumiu então e já vai acabar com o podcast. E agora eu quero pedir licença a Sheila, que é a condutora do podcast. Eu ainda ia pedir histórias do Ayrton Senna, histórias que eu já sei, mas que eu amo e queria dividir. Então tu pede, mas eu só queria que o Galvão hoje fez menção à questão do mérito Farroupilha. E o Galvão tem uma relação com o Rio Grande do Sul, que vem de quase 20 anos, né, Galvão? Mais de 20. Mais de 20. E hoje o Galvão se tornou oficialmente gaúcho. Sempre defendia, né, as cores da nossa terra, nossa cultura, as nossas tradições, enfim. Sempre que o Galvão tinha oportunidade, ele falava do Rio Grande do Sul com muito carinho. E hoje ele foi reconhecido formalmente com essa outorga do mérito Farroupilha. Um dia de muito orgulho para mim. Se eu pudesse resumir numa única palavra, qual foi o sentimento mais forte? Honra. Uhum. É uma honra receber uma homenagem como essa. Mas tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui, com a educação básica. Porque o que me encantou no Rio Grande do Sul? Muitas coisas me encantaram. Eu estou aqui investindo no trabalho no campo. Tem a vinícola em Bagé. Eu crio gado há mais de 20 anos, meus cavalos crioulos, e o vinho, e o azeite, em suma, gero empregos. Isso me dá um orgulho muito, muito grande. Mas por quê? Exatamente aqui, porque essa ligação, porque esse sentimento foi crescendo. Porque eu pude ver, e o meu trabalho é todo mais na campanha gaúcha, na parte de baixo do Rio Grande, perto principalmente da divisa com o Uruguai. Uhum. Como as pessoas respeitam suas origens, suas tradições, suas histórias, suas conquistas. Eu acho que isso é fundamental. Vem lá do início da educação mesmo. Sim. De você respeitar, vai tomando conhecimento e você vai começando a respeitar cada vez mais a sua tradição, a história, por que isso aconteceu, como é que isso vem acontecendo. E o mundo vai passando, mas o amor por essa origem, então isso me encantou. Isso me encantou demais. Eu confesso que não esperava nunca receber a medalha do mérito Farroupilha, porque eu sei a importância que ela tem. Então foi um dia absolutamente especial para mim. Eu conheço o mundo inteiro, já fui homenageado em todas as partes do mundo, mas hoje mexeu fundo lá no meu coração. Eu disse lá, naquele momento, que eu de repente, sendo um homem do mundo, sendo uma pessoa de sucesso na vida, eu achei uma nova raiz. Eu encontrei uma raiz. E como uma planta que começa a crescer, quando planta uma oliveira, quanto tempo ela vai demorar de ser aquela plantinha assim no chão para chegar a produzir? Mas aquela raiz ali é a base de tudo. Então, ter encontrado essa raiz, essa identificação, para mim faz muito bem. E o trabalho que vocês fazem busca exatamente... Vocês estão vendo agora, vocês que são mais novinhos, tentem imaginar, pensar, vou tentar achar minha raiz. Vou tentar achar minha raiz. Quando eu digo raiz, não é a sua origem só, não. É a sua raiz mesmo, a partir dali, para construir alguma coisa, para crescer como gente, para crescer como ser humano. Acho que isso é fundamental. E esse tema que o Galvão cita da raiz é uma coisa importante, né? O gaúcho, eu sempre digo, Galvão, o gaúcho é um povo interessante. Você fala das tradições,
da cultura que nós temos. O gaúcho, ele migrou Brasil afora, quer dizer, colonizou muitas terras no Brasil. Principalmente no campo, nesse trabalho no campo. E é muito curioso que o gaúcho sai, ele forma uma família no Mato Grosso, forma em Rondônia, em Roraima, enfim, no norte do Paraná, em Chapecó, no oeste catarinense. E o filho do gaúcho, mesmo não tendo nascido no Rio Grande do Sul, ele se considera gaúcho. Por quê? Né? Por quê? Porque as tradições estão lá com ele. Essa raiz. A tradição está lá, a raiz. Então vê a importância dessa questão da raiz, quer dizer, como isso é sólido, né? Como isso transpõe o tempo, transpõe as gerações, né? E eu tenho certeza que o Elefante Letrado passa isso para essas crianças. O Galvão é um orgulho para nós, gaúchos, te termos aqui com a raiz, a tua raiz estando aqui conosco. É muito legal. Sem dúvida. E fazendo menção do deputado Marenco, né? Marenco. Que foi quem encaminhou junto à Assembleia Legislativa a proposta o pedido de outorga dessa... E o Marenco é na arte dele, um cantor de muita fama, mas exatamente dessas tradições, dessas raízes, né? Tendo partido dele, me encantou mais ainda, porque vem ao encontro. Sim. Nunca diga vem de encontro. De encontro é quando bate assim, ó. Pá, né? Vem ao encontro. Isso aí. Vem ao encontro daquilo que mexeu comigo, que mexeu com a minha alma, que mexeu com os meus sentimentos. Eu tenho certeza que alguém que, quando vê alguma coisa nesse trabalho de vocês, da biblioteca, lê alguma coisinha ali. Opa, peraí, vou ler isso aqui de novo. Isso aqui é importante. Esse é o momento em que se descobre alguma coisa. E vai se criando a conexão. E vai se criando a conexão, é isso que vocês fazem. Bom, então tá, Galvão, não vou mais tomar teu tempo. Imagina, eu tô muito feliz, muito orgulhosa de te receber aqui no Elefante. A gente começou a fazer esse podcast não faz muito tempo, então assim, uma super honra pra nós te termos aqui. Muito obrigada. Bom. Tu é um amigo querido. Olha, e é sempre muito bem-vindo no Rio Grande do Sul e na nossa casa. Vocês são amigos. Olha, nós nos conhecemos. Tem gente que eu tenho amizade há mais de 50 anos, é diferente da Sheila, do Ricardo. Nós nos conhecemos há 7 anos. Por aí, 10 talvez. Não, 7 anos. Lá em Orlando, 7 anos. 7 anos. Nós fomos lá, isso mesmo. Na época nos Estados Unidos, e criou-se essa coisa gostosa, esse sentimento gostoso. É um outro aprendizado. É você poder, quando você se sente bem perto de alguma pessoa, tire dela algum proveito. Quando tire, não é roubar. Sim. É tire no sentido de aproveitar ali para adquirir algum conhecimento. Conviva, desfrute. Conviva, boa. Aprenda. Coisa boa. Você é bom pra falar. Conviva, desfrute. Ele quer disputar contigo, né? Nada. Ele é bom demais. Se vocês fizerem um programa, vocês dois, eu não sei quem que vai falar mais. Não, mas vai ser ótimo. Você vê que nós como é que nós estamos fazendo hoje aqui, tá vendo? Tão bem. Tô super bem educado. Tô comportadíssimo. O Galvão, um dia, eu tenho um grupo de voluntárias que se chama Voluntárias pela Vida. Nós somos 10 mulheres e a gente faz diversas... a gente assume algumas causas para ajudar. E aí um dia o Galvão foi jantar lá em casa e eu falei: Galvão, será que tu pode gravar para nós um vídeo para as voluntárias? E aí o Ricardo fez... O que ele fez? Não, eu vou te ensinar como é que tu tem que falar. E aí o Galvão parou e disse: como é que é? Tu quer me ensinar então a falar? Não era falar, eu tava fazendo a produção. O Galvão. A gente sempre pode aprender, a gente o Galvão nos programas dele tem um produtor por trás. Ele não faz tudo, ele tá na frente das câmeras, mas ele tem um produtor, eu era o produtor. Mas ele é assim, o Ricardo é assim, mas ele é hiperativo, nós vamos fazer o quê? Ele é assim, tem que deixar, né? Fazer o quê? Tem que deixar, e ele vai tocando e vai levando. E vai levando as coisas. É muito. Não, quando eu falei esse tempo da nossa amizade, que ela ficou tão forte, Desirê, minha mulher com você, e eu com o Ricardo, e nós 4, é porque eu me lembro de quando. Por isso que eu perguntei quanto tempo do Elefante Letrado. Eu achava que era um pouco depois de 2013. Eu achava que ele começou a crescer, sei lá, 17, 18... Ah, não, peraí. Começar a crescer é diferente de quando começou. Começar a crescer mesmo faz 3 anos. Ah, então, é isso que eu tô dizendo. Isso. Eu fui sentindo
a sua empolgação com isso. E o orgulho do Ricardo e a empolgação dele também, e acompanhando. Parabéns, parabéns mesmo. Me sinto extremamente bem de estar aqui, porque, como ele disse, falta educação no nosso país. Basicamente, 2 coisas são fundamentais: educação e saúde. São duas coisas absolutamente fundamentais num país onde nós temos, gente do céu, 30 milhões de desempregados, onde nós temos problemas sérios nesse sentido. Então, trabalhar com a educação, sempre que eu puder ajudar, eu vou estar do seu lado, vou estar com vocês e vou me sentir muito bem de poder estar fazendo alguma coisa. Muito obrigada, Galvão. É muito especial. Muito obrigada. Imagina. Ricardo, tu quer dizer mais alguma coisa? Ele sempre quer. Só, Sheila, estender o teu agradecimento ao Galvão. O Galvão é uma pessoa formidável. Quem vê o Galvão nas câmeras ou por trás, na televisão, enfim, conhece essa pessoa que é uma pessoa pública, né? Que é o vendedor de emoções. A gente tem a oportunidade de conhecer o Galvão por trás das câmeras. O Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo. E é uma pessoa fantástica. Amigo dos amigos, leal, né? Simpático, aonde vai, sempre disponível para todo mundo. Não diz não para ninguém. Não diz não para ninguém. Ajuda muita gente, Mas eu não, acho que não faço mais do que minha obrigação. Mas tem muita gente que não é assim. Mas eu acho que não faço mais do que minha obrigação, como você, que também ajuda muita gente, como Sheila, que faz esse trabalho e ajuda muita gente, mas trabalha à parte. Todos nós viemos lá, nenhum de nós aqui nasceu milionário ou coisa. Não, nós fomos trabalhando. E se nós atingimos uma posição na vida em que a gente pode... quando eu digo ajudar, não é só ajudar financeiramente, não. Ajudar num bom conselho, numa boa conversa, de alertar alguém que você percebe que talvez esteja começando a trilhar um caminho errado, que não vai dar certo. A vida nos ensinou. Então, se a gente tem essa possibilidade, passa a ser nossa obrigação. Você falou do Ayrton Senna. O Ayrton, ele, além do piloto mais fantástico que eu conheci, ele era um grande cara. Ele era um ser humano gigantesco, digamos assim. Tinha aquela coisa da competitividade, que eu também tenho. Detesto perder. Tenho um horror de perder. E ele também era assim. Mas ele fez muita coisa de reaparelhar hospitais infantis, de tantas coisas que ele fez, e nunca deixou ninguém saber. Eu acho que isso é fantástico. Isso aqui é o importante. Então, eu não... Sim, não fazia para aparecer, fazia porque realmente acreditava. Para autorrealização. Aquilo fazia bem para ele. Ajudar aos outros fazia bem para ele. Exatamente, porque como ele se realizou profissionalmente, ele se agigantou, ele se realizou financeiramente, ele se sentia na obrigação de fazer alguma coisa. Assim como você começou esse trabalho aqui, como eu não tenho que... eu faço isso, eu fiz aquilo. Não fiz nada, gente, fiz nada. Nada que não fosse o que eu acho que seja a minha obrigação. Antes da gente acabar, qual é a tua história preferida com Ayrton Senna? Não sei, nós passamos tantos momentos fantásticos, especiais. A gente brincava muito um com o outro. Qual foi aquela do passaporte? Teve... Aquela pode contar, não? Não, do passaporte aqui aquela não pode. Não. Aquilo não pode. Não, vamos contar. E a do helicóptero? Ele, por exemplo, nós estávamos embarcando nos Estados Unidos, ele era aquela pessoa que parecia muito, muito séria demais, excessivamente. Ele era na profissão dele. Mas era um moleque cheio de molecagem. E um dia nós íamos embarcar para pegar um avião dos Estados Unidos. Quando eu vi, ele botou um cadeado na minha calça, no passador da minha calça. Você tá maluco, cara? Ele virei, botou outro. E como é que eu vou passar naquele negócio e explicar para o americano, e o americano mal-humorado pra caramba? E ele dizia pro cara, não deixa ele embarcar não, que ele é maluco. Olha só, ele anda com o cadeado. O que ele vai fazer com isso dentro do avião? Mas me pegaram, me levaram para uma sala, tive que tirar a roupa, tiveram que rasgar cortar o cós da calça. Para poder tirar os cadeados. Mas também uma que eu gosto com ele, ele podia ter todas as luvas
de corrida do mundo. E tinha. Mas ele tinha uma coisa, um par de luvas, que estava todo costurado, todo remendado, já estava velho, acabado, mas aquilo, acho que aquilo mexia com ele, de alguma forma, era importante para ele. Sim. E eu estava na casa dele, antes do fim de semana, do Grande Prêmio de Mônaco, e eu peguei as luvas dele, amarrei num fio de nylon e joguei lá de cima do nono andar, foi parar lá no terceiro, mais ou menos. E ele tendo que ir embora e procurando, cadê minhas luvas, cadê minhas luvas? Eu falei, pega outra aí, cara. Lá na McLaren deve ter uns 200 pares de luva para você. Não, cadê minha luva, cadê minha luva? Era um amuleto da sorte. Cadê minha luva, cadê minha luva? Aí eu falei, chega, já tá na hora, né? Aí comecei a puxar, falei, vou achar sua luva. Aí comecei a puxar, falei, toma aqui. E, respirou, suspirou, foi lá, fez a pole position, no dia seguinte, era domingo, ganhou uma corrida. Então tem essas coisas, se você tem alguma coisa que seja do bem, que não faça mal a ninguém e que você acha que é importante, se apega. Ajuda. Se apega ela, porque ajuda. É um talismã. Então tá, Gabi, muito obrigada. Obrigada. O prazer foi todo nosso. Obrigada pela deferência de vir até aqui, nos emprestar o teu tempo. E até a próxima. Até a próxima. Eu acho muito bacana, achei bacana quando cheguei aqui no estúdio do podcast, porque eu não sei quem inventou que todo podcast ou todo videocast, o microfone tem que ser exatamente esse. Desse tamanho, que eu digo que é pra gente se esconder atrás do microfone. Todo mundo olha o podcast do outro e acaba e fica assim. E esse fone aqui, que eu não uso na televisão há uns 25 anos. Eu te falei quando tu chegou, olha, nem precisa usar o fone. Não, mas é bom. Mas tu, muito educado e querido, disse, não, vou usar. Sheila, eu quero também agradecer muitíssimo a oportunidade. Estou emocionado. Tá? Eu tenho te assistido. De ter a chance de participar. Eu tenho te assistido os podcasts, tenho te assistido todos os outros que você já gravou, acho que uns 5 ou 6, né? 9. E eu nunca imaginei. Como é que a gente faz pra acessar? Vai estar no YouTube. No nosso canal Elefante do YouTube, Elefante Letrado. Então, e o nosso Instagram é @ElefanteLetrado. Isso é importante que Isso se diga. É importante pedir para que você se vai lá, inscreva. Tem aquele sininho, faz plim, plim. Isso aí. Aproveita que você inscreve no canal GB também, mas você inscreve no canal bota Elefante aqui Letrado, o canal do Galvão, coloca aqui pro pessoal também canal se inscrever. GB, vai lá, aparece aquele sininho, você plim. Isso aí. E vai lá e se inscreve. Mas eu não te interrompi, cara. Não interrompeu, não. Eu só estava agradecendo a Sheila a oportunidade. Eu assistia ela, disse, um dia eu vou chegar nesse podcast, né? Um dia eu vou ter a honra de ser convidado para falar. Aqui tu me convidou, disse, vamos comigo, Ricardo, e coisa e tal. Eu tô aqui. Senão não teria. Gente, eu vou dizer não teria chegado aqui. Eles se adoram. Eles são assim, esse jeito deles serem. Ela tem muito orgulho do que ele faz, ele tem muito orgulho do que ela faz. São pais excepcionais. Os filhos estão sempre muito bem posicionados e trilhando o caminho do bem. Essa coisa que ele faz é muita brincadeira, mas é um casal. Eu amo vocês. A gente obrigado, também te ama. Muito obrigado, Sheila. De nada, é sempre bem-vindo. Tá, já vai ficar aqui o convite, então. Pode. Todos os podcasts que a gente for gravar, tu pode participar. Depois tu me dá uma nota. Quanto é que ele tá pagando pra botar Pois olha aqui, ó. Chocolate Neugbauer, que tá aqui exposto, que é... Aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Olha aí, ó, Neugbauer, que tá aqui no Amor. Quanto ele tá pagando? Tá, no Amor. Produto? Não tá pagando. Tá doando produto. Não, esse aqui eu mandei comprar, na verdade. Tu é um cara de pau, hein? Tu é um cara de pau, hein, cara? Mas tô ajudando a levantar a firma, como diz um amigo nosso. Gente, um abraço. Obrigada, Gabi. Parabéns. Até a próxima. Obrigada. Que você tenha cada dia mais sucesso. Porque você tendo mais sucesso, mais você estará ajudando na educação básica das crianças, que é uma coisa, como disse o Ricardo, que mais nos faz falta em nosso país. É isso. Muito obrigada. Imagina. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.